Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês que estão acompanhando, estão inscritos neste canal. Glória a Deus pela vida de cada um. Novamente estou aqui para estar lendo mais dois capítulos. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 3 e o capítulo 4 de Neemias. Vamos dando continuidade no mesmo contexto que nós estávamos no vídeo anterior que a gente acabou lendo. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para podermos aprender um pouco de Ti, Senhor. Nos orienta com a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 3 fala bem assim, ó. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre do Sem e consagraram e até a torre de Ananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Azená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Merhomete, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos ao lado de Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Enfim, os mais nobres não tiveram coragem ali de estar ajudando o povo de Israel. A porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon a Jadom, de Meronote, homens de Gibeon, e de Mispa, locais que estavam sob as autoridades do governador da província de Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arrumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E Atus, filho de Alcebenias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate Moabe, repararam os trechos à torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zonoá. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no seu lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Rose, governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu, cobriu-a, colocou a porta, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até
em frente dos túmulos de Davi até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sobre as responsabilidades de Renum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sobre a responsabilidade de Binui, filho de Henadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina dos muros. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Azube fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maasias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa também. Depois dele, Binui, filho de Henadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os seus servos do templo, que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente de sua casa. Ao seu lado, Semaias, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zafate, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos no muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes em frente da porta da inspeção até o posto de vigia da esquina, e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Enfim, estavam fazendo muitos reparos nas portas e algum trecho de algum muro ali, e estavam dando continuidade aí na restauração do templo do Senhor e em Jerusalém ali em si, em volta das casas deles também. No capítulo 4, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção naqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Enfim, os dois aí estavam zombando do povo ali que estava trabalhando na reconstrução. Ouve nós, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoes seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores.
Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nas províncias, nos preveniram. Aliás, os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: não tenho medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças e escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam materiais faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Interessante a gente ver que numa mão estava a espada e na outra estavam, trabalhando, fazendo o trabalho da reconstrução do muro. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhados espadas desde o arraiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Enfim, era muita coragem, muito empenho nessa reconstrução do templo. Enfim, termina aqui hoje os 2 capítulos aí dedicados da nossa leitura. Vamos dando continuidade nesse contexto aí nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!